Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que dos altos céus vós sejais revestidos de poder, para descer sobre vós o Espírito de Deus e o fogo santo vos aquecer, e o fogo santo vos aquecer. Jesus oferece este poder, poder para testemunhar. Toda autoridade é dada ao que crê e humildemente esperar, e humildemente esperar. Queres receber o real Consolador, chegues bem pertinho do altar. É a proteção que vem do Senhor para o Evangelho anunciar, para o Evangelho anunciar. E humildemente esperar, e o fogo santo vos aquecer. Com razão, Jesus pôde declarar a seus discípulos em São Mateus capítulo 28 que todo o poder nos céus e na terra lhe foi dado. Isto ficou provado, não ficou somente em palavras, somente em uma declaração, mas a sua ressurreição comprovou que ele havia conquistado a morte, o inferno e a sepultura. Ele não só fez isto, conquistar a morte, o inferno e a sepultura, mas também saiu triunfante, com todo o poder no céu e na terra. Tudo que estava no Pai
tudo o que estava no Espírito Santo. E tudo o que houve alguma vez, tudo estava nele. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Tudo o demais ficou impotente, simplesmente impotente. Ele havia conquistado tudo, e com razão ele declarou: sem mim nada podeis fazer. Ele não só fez isto, ouvintes, mas também ordenou a palavra a seus discípulos, até então incrédulos. Ele disse: não temais, porque eu sou aquele que estive morto, mas agora vivo para sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Já os conquistei, não temais. Toda semente predestinada e pré-ordenada de Deus virá à vida quando essa luz do glorioso Evangelho que traz o poder da ressurreição, se difundir por toda a terra. Em cada era, esse Evangelho poderoso produziu a colheita que Deus havia ordenado. Refletiu sobre as sementes pré-ordenadas que estavam na escuridão, sem a luz do sol. Ele ressuscitou dos mortos. Oh, que coisa tão maravilhosa é a justificação da nossa fé. Com a sua ressurreição, ele pôde dizer: eu estou vivo, ou seja, vivificado. A palavra grega vivificar significa algo que tem tornado a vida depois de haver estado morto. Alguma coisa que voltou à vida depois de haver estado morto. Por exemplo, a semente que tem sido posta debaixo da terra. Essa semente tem que morrer por completo. Tem que apodrecer por completo. E toda a vida que estava na semente tem que surgir outra vez. Então isto é ser vivificado. Ele foi vivificado. Não só isso, porém, eu enviarei a mesma vida que vivificou a mim. Aquele poder que me levantou daquele sepulcro. Em outras palavras, Jesus estava dizendo isso. Esse mesmo poder derramarei sobre vós para que sejais vivificados, para que onde eu estiver, vós também estejais. Ouvintes, sempre o Espírito nos recomenda parar um pouco. O mundo para tantas coisas, mas deveria parar para encarar esta grande verdade. Não é o valor do mensageiro em si como homem. Como homem, a gente não vale nada. Mas é o valor da mensagem. Conta-se que aquele pigmeu, aquele homenzinho tão pequeno,
tão desconsiderado, não era nem considerado como gente. Passou entre soldados que eram homens arrões, homens grandes, armados, ninguém podia passar ali. Mas aquele pigmeu gritou para aquela soldadesca poderosa: abre ala, porque eu vou aqui com a mensagem do rei. Então não era o pigmeu em si, mas era a mensagem que ele levava, que era do rei, que tinha poder, sobressalência, primazia sobre toda aquela força, sobre todo aquele poder daqueles soldados. Não somos nós propriamente dito, não é o homem, mas é a mensagem. É a mensagem que deve ser ouvida, que deve ser recebida, que deve ser crida. Não era a mulher em si que tinha algum valor sobrenatural naquele instante, mas era a mensagem que ela estava levando como igreja, um tipo da igreja. Isso não queria dizer que ela deveria ser uma pregadora, mas aquilo é um tipo da igreja que grita bem alto para o mundo que ele vive, ele vive. A mulher que levou a notícia era tão fraca, tão débil, de um caráter tão mau no seu passado. Mas foi a mensagem que ela levou. Ele vive, ele vive. Não é o que a igreja possui, não é o que ela tem. Se os homens têm parado numa igreja por causa do que ela possui materialmente, aí está o seu fracasso, aí está a sua derrota, aí está o porquê eles apodrecerão nos sepulcros sem o poder da ressurreição. Não é isto, não é a aparência, é a mensagem em si. Não é o homem que é Deus, mas é a palavra que está no homem, é a mensagem que está no homem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando chegam a dizer: bom, eu prefiro a ficar com Jesus do que com Pedro, João e Paulo, os apóstolos. Quando eles se veem apertados com as Escrituras, eles apelam logo para este caminho. Um reverendo foi obrigado a responder para o seu membro, quando ele lhe perguntou: reverendo, vamos analisar aqui um pouquinho. Os apóstolos estavam ali tão pertinho de Jesus e batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, em toda a Bíblia Sagrada, não se encontra um batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas só encontra em nome do Senhor. Agora, os apóstolos estavam ali tão pertinho de Jesus, e nós que estamos há 2000 anos de Jesus, é que estamos certos. Os apóstolos que estavam ali tão pertinhos de Jesus é que erraram, não é? O reverendo disse, depois de falar algumas coisas, torcer dali e dacolá: eu prefiro obedecer a Jesus do que os apóstolos. Mas eu pergunto para ele: reverendo, a quem os apóstolos obedeceram? O senhor prefere obedecer a Jesus, mas a quem os apóstolos obedeceram? Foi ao Papa? 325 anos depois de Cristo, quando realizaram o primeiro batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo?
A quem os apóstolos obedeceram? A vida que estava nos apóstolos tinha vindo de quem naqueles dias ali fresquinha no Pentecostes? A vida que estava neles era do Espírito Santo, era do próprio Deus. Então, isso seria uma fuga que não leva ninguém a um abrigo seguro. Eu prefiro obedecer a Jesus do que aos apóstolos. Essa é uma fuga covarde e que deixa o homem no relento. Quando nós dizemos, eu prefiro obedecer a Jesus do que a Pedro, oxalá que nós tomássemos essa posição em todos os aspectos da vida, obedecer a Jesus. Mas sem que o poder vivificador da palavra venha sobre o homem, por mais culto que ele seja, ele não pode entender estas coisas. Ele foi vivificado. Agora, não somente para si mesmo. Ele levantou do sepulcro e ele disse, esse mesmo poder derramarei sobre vós, para que sejais vivificados, para que onde eu estiver, vós estejais também. Em Lucas, capítulo 24, versículo 49, ele diz, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder. Agora, meus ouvintes, leiam em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e logo no capítulo 2. Vejam todos que logo após aquele pequeno discurso de Pedro, fazendo menção do que o profeta Joel houvera profetizado, quase 3.000 almas se compungiram em seus corações e logo perguntaram justamente aos apóstolos. Eles estavam com o poder vivificador. Jesus disse, aqueles que receberem a vós, a mim me recebem. Isto é, aqueles que crerem em vós. Mas aqueles que rejeitarem a vós, a mim me rejeitou. Então você diz, eu prefiro obedecer a Jesus do que aos apóstolos? Você está rejeitando a Jesus, porque Jesus disse, aquele que rejeitar a vós, a mim me rejeita. Sim, isto é verdade. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Será que não pode vir nesse poder, esse poder vivificador, dessa semente que apodreceu durante as eras e tem brotado na era de Lutero, crescido o talo com Wesley, vindo ainda a borla com os pentecostais, e agora está na semente, voltando para o original. Lutero não podia ter tudo, não podia ter essa luz completa, nem tampouco Wesley, mas não somos capazes de dobrar as nossas cervizes, reconhecermos que isto é verdade, é a palavra de Deus, mas sem que o Espírito Santo venha e vivifique isto em nossos corações, nós ficamos com medo de mendigar o pão. E os meus tantos anos de serviço, para onde irão se eu pregar estas coisas? Mas Pedro não estava comprometido, nem tampouco os apóstolos. O fundamento é dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual a igreja está edificada. Esse fundamento é a revelação de toda a palavra, é a revelação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a revelação da unicidade de Deus. Pois bem, Jesus demonstrou que ele não foi o único beneficiário
mas que fez a outros participantes desses benefícios da sua ressurreição. Se ele, ressurreto, diz: eu sou o primeiro e o último, como podemos nós fincarmos uma estaca dogmática, incrédula, manufaturada por homens, sem esse poder vivificador do Espírito Santo? Ficamos sapateando ali, dizendo: ele é segunda, porque ele falou com o Pai. A revelação do poder do Cristo glorificado não tem chegado aos corações, o sol não tem raiado, estão simplesmente sob um clarão de cada era, sob um clarão apenas, mas não sob o sol da justiça. Deixa o sol entrar, deixa os raios penetrar. Ele veio para redimir, ou seja, para vivificar essas sementes predestinadas que Deus viu desde antes da fundação do mundo. E elas não podem falar diferente do que ele falou. Uma vez ressuscitados com Cristo, não podemos ter uma mente ofuscada pelo Deus desse século, pela letra que mata, mas somos vivificados pelo Espírito Santo que vivifica, que torna a vida aquilo que tem se tornado podre. Por isso é necessário morrer, precisa-se de uma matança, precisa morrer o ego. As conclusões mentais, intelectuais, precisam ser jogadas fora. Então, amados, essas sementes predestinadas que Deus viu desde antes da fundação do mundo, têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Aqui sobre a terra, às vezes se encontravam sem a mínima esperança, mas ele veio não só para ser uma bênção, não somente para te dar uma cura, um arrepio no corpo e te fazer falar línguas. Seria um Deus muito pobre, faria o seu povo, os seus súditos, felizes somente com esses brinquedos de plásticos. Não, não, não. Ele não é esse pai tão pobre assim, que quer enganar os seus filhos com água de açúcar, com bonequinha de cafeína açucarada. Não, não, não. Isso é mais do que uma bênção. Ele veio para repartir-se a si mesmo com esta semente. Ele veio se derramar sobre essa semente. E essa é a maior bênção que se possa pensar. Quando você tiver de contar uma bênção, não é a sua boca que conta, é a sua vida que conta a bênção. É a sua ressurreição com Cristo. Oh, que Deus faça infundir esse poder transformador, vivificador nesse instante, em cada pessoa, em cada semente que estava esperando por isto, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso,
Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Pelas estradas da vida estão muitos cansados e em dor, querendo luz onde há escuridão e alegria onde há dor. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador, possa minha vida alguém alcançar. A doce história de Cristo contar, do seu amor e perdão, com minha vida confiança espalhar, fiel a minha missão. Faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador, possa minha vida alguém alcançar.
graça dar como tens dado a mim. Amar qual Cristo me amou, um novo mundo de paz construir. Eis minha prece, ó Senhor, faz-me uma bênção do teu amor para Jesus em mim brilhar. Faz-me uma bênção, ó meu Salvador. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Amados ouvintes, aqui está mais uma coisa muito profunda que nos revela as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Vale a pena perguntar, esclarecendo melhor: quem conhece seus pensamentos? Quem conhece o que você está pensando nesta hora? A pessoa mais íntima sua não conhece o que você está pensando. Esse é um exemplo. Senão você mesmo sabe o que você está pensando. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Aqui encerra todo homem, todo programa humano, debaixo de uma condição, uma única condição: ser desfeito, aniquilado, jogado no esterco, como aconteceu com Paulo. Porque o único que sabe as coisas de Deus é o Espírito de Deus. E se nós queremos saber as coisas de Deus, então não devemos estudar Deus. Devemos buscar o Espírito de Deus, porque é o único que sabe as coisas de Deus. Mas ninguém, não tem o doutor fulano, nem o doutor ciclano, nem isto nem aquilo. Quem sabe as coisas de Deus é aquele que tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não faz acepção de pessoas. Ele toma um pescador ali e o enche do poder de Deus a ponto do Sinédrio perguntar: nós sabemos que eles não têm letras, são indoutos, e ficarem assim embaraçados. Porque o que se necessita para pregar o Evangelho, quando é chamado para isso, desde antes da fundação do mundo, é o Espírito Santo. E quando Deus chama um homem para pregar o Evangelho, Ele equipa este homem. Isso não quer dizer que dá muito dinheiro para ele. Ele dá o Espírito Santo para ele, para aquele determinado fim. O que eu mais sinto necessidade nas minhas mensagens, nas minhas pregações, é disto, é do Espírito Santo. Para mim, sem ele, melhor fora lavrar a terra, ser um pedreiro, ser um motorista, ser pescador, ser o que for, sem o Espírito Santo. Melhor fora
que todos chegassem a este conhecimento. Por quê? O que acontece? A igreja precisa do poder vivificador. E nenhuma mensagem poderá vivificar a igreja a não ser a mensagem do Espírito Santo. Ouvintes, isso seria como que nós tomarmos 2 automóveis de luxo para sairmos a uma viagem longa. Bom, tapetes e assentos de cada carro seria de pele de anta, a pele mais suave, que a faria mais cômoda. Vamos ilustrar assim, não é? Os pisos seriam de tapetes grossos e suaves. Os volantes dos carros seriam cobertos de níquel e incrustados de diamantes. O motor seria um que haveria passado por muitas provas para que fosse o motor ideal. E toda a sua parte externa niquelada e qualquer coisa assim. Os rolamentos de todas as rodas estariam muito bem engraxados. Os pneus seriam de tal qualidade que não haveria possibilidade de ter problemas de nenhuma classe. Vejam só que automóveis bons, hein? Tudo haveria sido provado cabalmente. Logo, ambos os carros seriam tirados da fábrica. Se colocaria gasolina nos dois. A gasolina quer dizer o poder, pois a gasolina contém a química correta para isso. Mas agora, quando vamos acender os motores para pôr a rodar os 2 carros, ainda que aparentemente idênticos, iguais, um deles não tem faísca, não tem o poder para acendê-lo, para provocar a explosão da gasolina, do poder. Bom, você me diria, o poder está na gasolina. Sim, porém não importa quanto poder tem a gasolina, se não há faísca para manifestar esse poder, se não há esse poder para confirmar que em verdade isso é gasolina, então daria o mesmo resultado como se fosse água. Era o mesmo que tivesse água naquele tanque. Se não há corrente, se não há bobina, se não há platinado, se não há velas, se não há corrente naquilo, se não há bateria, então o que adiantaria aquele poder no tanque? O que adianta Cristo? O que adianta a Bíblia? Se não há este poder vivificador? Não importa quanto reclamem os teólogos, nem quão correta tenham as igrejas, nem quanta educação tenham, nem quão semelhante à Bíblia pareçam, enquanto o molho não for movido, enquanto o Espírito Santo não vier sobre a pessoa, sobre a igreja, para vivificar essa palavra, o Espírito não se moverá. A gasolina representa a palavra, é a verdade. Fica aquela coisa muito linda, muito polida ali, mas inerte, sem o poder vivificador. Temos Cristo? Tem sim. Temos gasolina? Temos, mas não tem faísca. Temos a Bíblia? Temos. Temos um cartucho muito bem carregado. Mas não puxamos o gatilho. Temos dado muita importância à mecânica e nenhuma importância à dinâmica. A dinâmica seria justamente isto: a faísca para fazer explodir
aquele poder, a gasolina, que chega ali nas cabeças dos pistões, já gasificada. Então vem a faísca e faz explodir aquilo, e o carro então está em movimento. Não importa até se ele seja um carro feio, mas vai se mover. O que deve chegar na cabeça desses homens aí é isto. O que deve chegar nas nossas cabeças é isto. É o poder de Deus dinamizado pelo Espírito Santo, não um engenho intelectual acerca de Deus. Isso nunca faz funcionar. Isso é como Dagom na presença da arca, cai de bruço. Se necessita do poder dinâmico de Deus, se necessita do poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre a igreja, para manifestar que isto em verdade é gasolina e trazê-lo a cumprimento. A palavra de Deus é gasolina, a palavra de Deus é poder, mas é necessário que haja uma faísca, é necessário que haja o Espírito Santo para dinamizar aquilo. Isso seria o Espírito de Deus em nós, nos levando a conhecer as coisas de Deus pelo Espírito de Deus e não pelo espírito do homem. Você conhece a Cristo pelo poder do homem, mas você deve conhecer a Cristo pelo poder do Espírito Santo. Pode ser que se encontre, na verdade, numa lata de gasolina, mas o que está lá dentro é água? Seria outro exemplo. A única prova disso está em comunicar-lhe a vida. Ouvinte amado, se o evangelho que você tem crido não lhe comunica, não lhe relaciona com a vida de Cristo, alguma coisa estará mal a seu respeito, ao seu destino eterno. Só se pode provar se é gasolina ou não, se é o poder ou não, se houver faísca. E quando você trata de introduzir o Espírito Santo numa denominação, isso é melhor que não fizesse. Isso é como que botar remendo de pano novo em vestido velho. Isso é como quando o motor está falhando. Deste modo, sabe o que vai acontecer? Porá a perder a química da coisa, o poder da gasolina, e aquilo só vai encher de carvão as cabeças dos pistões. Os mecânicos dizem, está carbonizado, esse carro precisa ser descarbonizado, por isso está grilando, está esquentando, está falhando. E quanto mais falha, mais carvão aumenta, porque não está queimando direito. Aleluias! Eu estou feliz, contente, porque há um poder com força de 10.000 octanos. A palavra de Deus e o Espírito Santo para incendiá-la e assim ressuscitar o poder de Deus na vida de um homem, de uma mulher ou mesmo numa igreja, e assim dar a força a esse automóvel para que possa caminhar sob o poder dinâmico do Espírito Santo, o qual regressou e foi movido sobre o povo no dia de Pentecostes, mostrando que Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O Evangelho, a mensagem que Deus nos manda através do profeta desta era, é justamente isto que nós estávamos precisando. Ali estava o primeiro molho movido, que ressuscitou, era Cristo.
o primeiro entre todos os profetas, o qual foi o Filho de Deus, o Rei de todos os profetas. Tem havido igrejas e mais igrejas, noivas e mais noivas, porém tem que vir uma, aleluia, tem que aparecer uma noiva verdadeira, que não somente terá mecânica, mas também terá dinâmica disso. Isso fará com que essa igreja se mova e viva no poder de sua ressurreição, não sob o poder do dinheiro, não sob o poder do intelecto, não sob o poder de fama, de realizações materiais, de aparências. Porém, se nós não chegarmos a esse lugar e encontrarmos esse ponto, de que nos vale estar polindo as calotas das rodas do carro? Que benefício há em estar mudando a aparência ou dar-lhe uma polida completa quando não tem nada de dinâmica? Não importa quanta mecânica esteja correta, tem que haver uma dinâmica para fazê-la funcionar. Que nos adianta estar construindo suntuosos templos, gastando fortunas e fortunas com sistemas educacionais acerca de Deus, polindo homens? O que adianta isto, se nos falta o poder vivificador do Espírito Santo? Mas as Escrituras mostram claramente que Deus não vivifica essas coisas. Deus vivifica é um corpo no qual habita o Espírito de Cristo. Embora sendo humilde, simples, ali está o ponto exato onde Deus mira. Aleluias. O que provou que Jesus Cristo foi ressuscitado, eles mentiram, pagaram soldados, compraram soldados para dizerem que era mentira. Mas logo o coxo estava andando lá na porta formosa do templo deles. Não tenho ouro nem prata, dizendo não tenho beleza, não tenho aparência, não tenho grandes coisas, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Eu só sei pescar uns peixinhos ali e vender na feira. Foi o que meu pai me ensinou. Mas o que eu sei agora, o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É desse poder que está precisando a igreja. É deste socorro bem presente na angústia desse século. Porque ele é socorro bem presente na angústia. Mas o homem quer esse socorro? Não. Eles confiam em carros e cavalos, em seus poderes próprios. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, começando do batismo. Sim, amados. Ele foi exclusivamente a palavra, Jesus. Ele foi o próprio Deus. Foi a dinâmica na palavra o que fez com que o corpo de Jesus Cristo, estando frio, rígido e morto no sepulcro como estamos nós, se movesse à vida e levantasse de novo, movendo mesmo a pedra. Foi esse poder vivificador que penetrou naquele túmulo, movendo antes a pedra. Foi o poder vivificador que penetrou no túmulo de Lázaro e o chamou para fora. Oxalá que todos nesse instante pudéssemos parar, frear, deixar cantar os pneus, queimar os pneus, deixar sinal da nossa parada, para os nossos filhos verem onde paramos, porque o abismo está ali na frente. Ou se salvam agora ou nunca mais. O mundo está moribundo. Não há nenhum sistema que possa salvar o mundo da grande catástrofe do terceiro batismo profetizado nas Escrituras. Querem passar por cima da Bíblia, mas não importa, passaram por cima de Cristo,
cuspiram em Jesus, mas Jesus se cumpriu. A palavra se cumpre. Ó Senhor Deus, Pai eterno e Deus bendito, Deus da glória eterna, só Tu podes fazer isto pelos Teus filhos. Dinamizar essa fé, dinamizar essa palavra que temos ouvido, dar faísca desse poder tremendo da Tua palavra, na qual temos crido pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, faça descer nesse instante em todos estes meus amados irmãos este poder vivificador, a faísca do Espírito Santo, queimando, explodindo, ó Deus, e dando vida abundante para cada um. O enfermo seja curado e o poder de Deus seja introduzido nesses corpos aniquilados, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Santo, Deus me deu um novo canto, só os salvos podem cantar. Não sou mais eu, o boneco de outrora, hoje Deus comigo mora, tenho vida e salvação. Não sou mais eu, o boneco de outrora, hoje Deus